Enquanto o irmão Júlio estava pregando aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu estava refletindo um pouco ali, de costa ali para o irmão Júlio, mas escutando a pregação. E ao mesmo tempo me lembrando, um dia que eu fui batizado no Espírito Santo dentro desse Mataí. Mas o irmão aqui, mas a irmã Luana, eu acho que só quem tá aqui, que tava lá nesse dia, era só o irmão e a irmã Luana, mas o meu pastor, o pastor Nonato, eu acho que mais umas 3 pessoas, e tinha um senhorzinho lá, que ele não era crente. Ele só foi levar a gente. Ele é mais ou menos assim que nem o irmão. O jeito dele. Ele só foi levar nós. E acabou que ele foi levar nós. E quando pensou que não, ele até era de mão dada, orando. E Aleluia. Não tava entendendo muito a situação. Mas ele tava ali, acho que o irmão não lembra. E eu não sei se o Lana também lembra. Mas estava ali de mão dada ali, participando, orando. E ali. Era não. Ele tinha um que foi junto com o Edmilson. Edmilson também foi, agora que eu me lembrei. Mas tinha um senhorzinho que levou nós até lá. Acho que ele conhecia esse lugar. E ele levou nós, seu irmão, que era dentro desses matos aí, ó. Era numa roça de não sei quem. Dentro desses matos aí, a gente do nada pegou e disse assim: vamos para um monte. Onde é que tem um monte aqui? Tem dentro do mato ali. A gente veio pra cá na saveirazinha do pastor. Uma prata, uma vermelha, não lembro desse tempo. E a gente se jogou aí. Eu fui batizado nesse momento, nesse dia. E o irmão falando e eu pensando: meu Deus, como Deus é bom, né? O mundo roda. Roda, roda, roda. E hoje a gente tá aqui de novo e Deus é maravilhoso, né? E eu me lembrando porque a irmã tinha falado aqui que chega, porque é difícil hoje em dia, irmão, uma pessoa chegar e falar com tanto orgulho. Não existe praticamente isso hoje mais. Hoje as pessoas não se importam mais com isso. Mas se vocês perceberam, a primeira coisa que a irmãzinha fez quando ela veio aqui, já foi logo dizer que foi batizada com o Espírito Santo e que tá muito feliz. Aleluia. Tá começando, a irmã tá começando a caminhada, né? Tem quanto tempo que a irmã é crente? Tem 1 ano e meio. Aí ela se orgulhou de chegar aqui e dizer: ó, irmãos, eu sou batizado do Espírito Santo. Hoje, irmãos, antigamente era assim. Antigamente, pelo menos no nosso tempo e para trás do nosso tempo, as pessoas se orgulhavam nas coisas espirituais. Hoje ninguém nem se orgulha mais nisso, irmão. Ninguém nem fala sobre isso. É raro acontecer isso. Quando ela falou, eu já pensei: meu Deus do céu, ainda existem pessoas que se importam com isso, né? Que buscam a presença de Deus em espírito e verdade. Porque hoje ninguém se importa mais com isso, irmão. Hoje ninguém quer buscar mais a presença de Deus. Hoje ninguém quer mais estar firme nos caminhos do Senhor. Hoje, como a irmã Regis falou aqui, o mundo tá aí, ó, largo, e as pessoas estão seguindo o mundo largo. A nossa sorte, a minha e a sua, é que tem um Espírito Santo de Deus, que todavia, quando a gente pensa em falhar, ele vem e puxa nossas orelhas. Se não fosse isso, a gente já estava no mundo. Essa é a realidade. Eu estaria no mundo, os irmãos estariam no mundo e Satanás estava vencendo. Mas até aqui, o Senhor Deus me sustentou e te sustentou. E vem em nome do Senhor Jesus Cristo sustentando. A irmã também é crente nova ou tá só ouvindo a palavra? Ela é crente também? Tá só ouvindo, né? Mas eu sei que futuramente ela vai ser, em nome do Senhor Jesus. É uma coisa que a gente já tem que profetizar, porque a gente sabe, se ela tá aqui não é à toa, né? Se ela tá aqui é porque Deus tem um propósito na vida dela, porque se Deus não tivesse, agora ela estaria assistindo a novela mais atual da Globo, que eu não sei nem qual é, mas ela estaria assistindo, ela dizia: não vou perder minha novela para estar ouvindo a palavra de Deus. Mas se ela tá aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus o atraiu, é porque o amor do Senhor atraiu ela. E eu creio que não foi diferente comigo, não foi diferente com a irmã, nem com o irmão, e não vai ser diferente com ela. Louvado seja Deus. O que nós temos que fazer é o quê? Dar bons testemunhos. Glória a Deus. A salvação de um irmão é principalmente, irmão, uma das coisas que faz com que a gente garanta um irmão para Cristo é o testemunho. A gente tem que ter um bom testemunho, porque aquela pessoa vai dizer: ó, se um dia eu for querer ser crente, eu vou querer ser crente como o irmãozinho aqui. Se um dia eu for ser crente, eu quero ser crente igual o irmão aqui. Se um dia eu for ser crente, eu quero ser crente igual a Regi, porque são pessoas que buscam. Então, se eu for querer ser crente, eu vou querer ser igual a eles.
Então, o testemunho é obrigatório na vida do crente, amém? E é exatamente sobre isso que eu vou falar um pouco, irmão, que eu vou ter só uma saudação, eu vou falar só um pouco sobre uma passagem que se encontra lá em 2 Pedro, louvado seja o nome do Senhor, capítulo Aleluias. 5. 2 Pedro, capítulo 5, glória a Deus, melhor dizendo, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 16, fala bem assim, glória a Deus, amém? Glória a Deus. 1 Pedro 4, versículo 1 Pedro capítulo 4, 12 e 16. Fala bem assim, eu vou ler, eu tenho aqui na Bíblia, mas eu vou ler no celular porque é na tradução mais nova. A Bíblia, ela tem uma tradução que os irmãos possam não entender, mas a tradução do celular ela é mais trazida para os dias de hoje. E fala dessa forma. Todos acharam? Amém. Amém, glória a Deus. A irmã sabe ler? Se a gente soubesse, eu ia pedir para minha esposa dar a Bíblia para a irmã. Procura aqui, irmã Lona, por favor, para ela aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo da glória, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui presente, meu Pai. Que o Senhor possa descer com o seu bálsamo, meu Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, meu Pai, entendimento e sabedoria, que nós não venhamos cair em tentação, que todavia nós venhamos ser fiéis ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, não surpreendam com o fogo que surge entre vós, para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegre-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exaltem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios, em outra palavra, na vida dos outros. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhem, mas glorifiquem a Deus por meio desse nome. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito difícil nós servirmos ao Senhor. É muito difícil nós fazermos a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque vem muitas perseguições, vem muitas tribulações, vem muitas coisas que na caminhada nos faz querer desistir. Eu creio que se com os mais velhos já é difícil, principalmente, por exemplo, com as irmãs que estão começando agora, é muito difícil. A primeira coisa que acontece com quem está começando agora é o que eu ouvi hoje de manhã. Olha, você vivia fazendo coisa errada e agora você está buscando a Deus. Procura se vestir com uma capa de religiosidade para encobrir as coisas erradas que você fazia antes. Se é para mim ser crente, eu não quero ser dessa forma. Entenda, o Senhor, ele veio para mim e para você, pessoas doentes que precisam ser curadas pelo Senhor. O Senhor não veio para pessoas que se acham perfeitas. O Senhor veio para pessoas que estão quebradas, para pessoas que estão aí, que ninguém dá nada por elas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E para quem começa, para quem está no meio, para quem está já no fim, há perseguição, há tribulação, e muitas das vezes nós perguntamos: por que tanta tribulação? Por que tanta perseguição? Se eu sou filho de um Deus Altíssimo, é necessário que eu e você possamos passar por essas aflições e por essas tribulações, não só para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que eu e você possamos ser verdadeiras pessoas aprovadas. Aleluia, glória a Deus. Não tem um só cristão, louvado seja Deus, que não passou por tribulação, que não passou por aflição, que não foi julgado, que muitas das vezes não teve a sua despensa vazia, que muitas das vezes não se deu com desemprego. Mas, irmão, é necessário que aconteça tudo isso, e nós não temos que se entristecer.
pela palavra, nós temos que se alegrar com as tribulações e com as aflições, porque isso significa que nós Glória a Deus. estamos no caminho certo. Irmão, se sua vida é só alegria, se sua vida é só felicidade, depois que você aceita Jesus, depois que você reconhece a Ele como seu único suficiente Salvador, se até o fim foi só bonança, foi só alegria, foi só bonância, foi só felicidade, entenda, irmão, que tem algo errado, porque até Jesus Cristo passou por aflição, até os discípulos passaram por aflição, até as pessoas Glória a antigas Deus. foram martirizadas pelo Evangelho, porque eu e você passaremos batido. Louvado e exaltado Aleluia. seja o nome do Senhor, irmão. Glória a Deus. Entenda, uma vez que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, uma vez que eu e você aceitamos a Deus como nosso único e suficiente Salvador, prepare-se, vem pedrada, prepare-se, vem calúnia, prepare-se, vem perseguição, mas em tudo isso o Senhor estará com você. Aleluia. Glória a Deus. Em qualquer situação. Aleluia. É melhor Louvado você seja passar Deus. por perseguição, é melhor você passar por fome, é melhor você passar por portas fechadas com o Senhor do que sem Ele. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre, eu digo, irmão, por prova viva, eu digo por testemunho vivo, o Senhor sempre tem uma porta de escape para minha e para a sua vida. Mas é necessário que eu e você busque, é necessário que eu e você sejamos fiéis. Glória a Irmão, Deus. na continuação a palavra do Aleluia. Senhor, Deus diz, ó, que grandioso é aquele que sofre a aflição e é julgado pela aflição, não porque foi ladrão, não porque foi bandido, não porque falou mal dos outros, em outras palavras, não porque era veaco, não porque era um caluniador, mas pelo Evangelho. Glória a Deus. É melhor você ser defamado pela palavra, pelo Evangelho, irmão. Se você for defamado porque você é um crente fanático que prega a palavra, glorifique a Deus por causa disso. Se você for defamado porque você é um Glória a crente Deus, que aleluia. ora e não se importa com outras coisas, Aleluia. glorifique a Deus por causa disso, porque lá no Glória a passado Deus. teve uma mulher que não se importou, louvado seja Deus, em ajudar a sua irmã. Muito pelo contrário, ficou ali sentada, escutando o que Jesus Cristo tinha a dizer, e a sua irmãzinha foi reclamar e Jesus Cristo disse: o que ela está fazendo é o certo, é a melhor parte. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Eu e você temos que Glória buscar a Deus, primeiro aleluia. o reino de Deus, para que todas as nossas coisas que nós desejamos, Aleluia. materialmente falando, seja acrescentada. Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus. Entenda, irmão. Você vai passar por aflição. Entenda, você vai ser perseguido. A vida com Cristo não é só banho-maria, não, irmão. A vida com Cristo não é somente guardar os sábados e domingos de culto, ou ir na semana, ou preparar um louvor, ou qualquer coisa semelhante. Não, irmão. É dificuldade, é perseguição. Hoje tá fácil, igreja. Hoje pode-se dizer que nós não passamos perseguição. A perseguição que nós passamos hoje em dia, louvado seja Deus, é um emprego, é um desemprego, é uma briga de casal, é um filho que dá trabalho, louvado seja Deus, é uma igreja que dá Glória a Deus. trabalho, é um irmão que dá trabalho, é a nossa vida que tá dando errado, é isso, irmão. Mas no passado não foi assim. No passado foi diferente. Antes, irmão, louvado seja o nome do Senhor, antes os cristãos pereciam pelo Evangelho. Irmãos, eles só tinham a vida. Hoje não. Nós temos tudo, irmão. Nós temos coisas a perder materialmente. E hoje, irmãos, nós hoje não valorizamos como no passado. No passado era hobby. Era uma coisa que era como se você fosse ao cinema assistir um filme. As pessoas se reuniam para ver crente morrendo. No passado era assim, irmão. Tinha um lugar chamado Coliseu e as pessoas ali eram mortas cotidianamente, muitos dias. E ali se reuniam muitas pessoas para ver, porque se chamava ali de jogos. Era a mesma coisa de você ir para um cinema. Ou naquela época era dessa forma. O que as pessoas se alegravam era de ver crente sendo morto por leões. O que as pessoas se alegavam era de ver crentes sendo decepados, decolados. Irmão, eles não tinham nada
morrer materialmente, porque eles não tinham nada. A salvação em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A salvação em Cristo Jesus, e eles preferiam morrer. Glória a Deus, aleluia. De fato, igreja, Jesus Cristo, ele sofreu muito numa cruz. Sofreu, irmão. E pode ter certeza que o maior sofrimento dele não foi só porque foi dele, foi porque ele levou a minha e as suas. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. No passado, muitas pessoas sentiram dores semelhantes ou piores, carnalmente falando, que Jesus Cristo sentiu. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmão. Existia um homem naquela época chamado Nero. Ele era o imperador daquela época. E como eu falei aqui no começo, tinha um lugar lá que se chamava Coliseu, irmão. E lá, quando dizia tem jogos, se reunia pessoas de todos os lados para ver povo sofrendo. E não era povo qualquer, era crente, era cristão. Quem fosse cristão, quem se denominasse crente, servo de Deus, era morto. E ali se reunia. E as coisas que aconteciam, irmão, eram coisas que você nem imaginava. Eles pegavam as pessoas, eles pegavam os crentes, irmãos, amarravam no chão ali, no meio do tronco, deitado, e abria as suas barrigas. Entenda, olha só o peso, irmão. Ele abria a barriga dos crentes e colocava milho dentro da barriga dos crentes. E sabe o que fazia depois disso? Soltava os porcos para se alimentarem dos milhos que ficavam dentro da barriga dos crentes. E ali era sofrimento. Imagina, irmãos, imagina só isso. Eles pegavam os crentes, amarravam em troncos e costuravam nas suas peles, nas suas costas, pele de ovelha. Sabe por quê? Porque eles falavam que eles eram ovelhas de Cristo. Aí o imperador dizia: vocês não são ovelhas de Cristo, agora vocês serão semelhantes a umas. Aí costurava nas costas deles pedaço de lã de ovelhas e jogavam aos lobos, irmãos. Meu Deus. Essas pessoas morriam pelo evangelho. Essas pessoas verdadeiramente eram pessoas que adoravam ao Senhor em espírito e em aleluia. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Não foi só Jesus que foi morto na cruz, crucificado com prego, não, irmão. Muitos outros foram mortos no passado na cruz, crucificado com prego. Junto com Jesus, tinha 2 ladrões que foram crucificados junto com ele. Depois de Jesus, teve Pedro que foi crucificado, e eu creio que foi pior, irmão, porque ele quis ser crucificado não semelhante a Jesus, mas de cabeça para baixo, porque não se achava digno. Se o sofrimento era grande, a gente crucificado dessa forma, irmão, o prego rasgando a mão, rasgando os pés, imagina de cabeça para baixo. Glória a Deus. Igreja. Será se não era pior? Mas tudo pelo evangelho. Glória a Deus, aleluia. Obra, tudo pelo ministério. Glória a Deus, de Cristo, aleluia. tudo pela salvação. O que eu quero dizer para vocês é isso, irmão. Vem tribulação, vem aflição, mas saiba que Deus, ele vai te livrar de todas. Glória a Deus. Se não for nessa, pode ter certeza, irmão, que o reino espera. Glória a Deus, vai ter aleluia. muitos ainda que vão ser mortos pelo evangelho, irmãos. Vai ter muitos ainda que vão ter que dizer: ó, eu não nego ao Senhor o meu por esse evangelho, como foi no passado, será hoje, será daqui para frente. Mas nós temos que ser semelhante a essas pessoas que morreram pelo evangelho. Louvado seja Deus, aleluia. Em um minuto, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ser semelhantes com aquelas pessoas que foram ali, que eu nem sei falar direito essa palavra, irmão. Rasgadas ao meio ali, e os porcos comendo a sua carne, mas eles não negavam a palavra, eles continuavam firmes. Sabe por quê? Porque é como eu vi no filme. Eu assisti um filme no passado do apóstolo Paulo, e eles iam ser levados para o Coliseu, e o apóstolo Paulo disse: ó, a dor é passageira, vai ser só alguns minutos. Eles iam ser devorados por leões. Os leões iam chegar e iam estraçalhar, irmão. E os cristãos ali não tiveram medo. Sabe por quê? Porque eles sabiam que era só questão de tempo. A dor ia durar só entre alguns minutos. Logo depois, eles iam se encontrar com o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Todo-Poderoso. Glória a Deus. A dor iria ser
é passageira. Aleluia. E eles iriam encontrar depois daí com a nova cidade celestial. Louvado Glória a seja o Deus. nome do Senhor. Eles iam encontrar com o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus, Quem é aleluia. crente, verdadeiramente crente, não tem medo da morte. Aleluia. Quem é crente não tem medo de morrer. Sabe por quê? Porque ele sabe o lugar que ele vai morar. Ele sabe para onde ele vai. Aleluia. Então ele não teme a morte. Muito pelo contrário, ele teme a vida, porque ele sabe que enquanto ele tiver vida, tem perseguição espiritual, Glória a tem Deus, tentação, Senhor, aleluia. tem vontade de desistir, tem vontade de sair do evangelho, tem vontade de fazer o que outrora amava fazer. Mas ele Glória a morto Deus. não. Ele morto ali é seio de Abraão, igreja. Glória a Deus, aleluia. Ele morto ali é o Cristo ressurreto do lado dele. Aleluia. O choro passou, todo o sofrimento, Glória a Deus. toda a tribulação. Eis que todo o sofrimento que você teve acabou, tudo se fez novo, toda picuinha, todo disse-me-disse, toda conversa torpa acabou. Agora é uma nova Jerusalém, Glória a Deus, uma aleluia. nova vida, é um novo recomeço. Aleluia. Ali você vai ganhar uma roupa incorruptível, ali você vai ganhar um corpo incorruptível, ali você vai ganhar, Glória a louvado Deus, seja o nome do Senhor, uma mentalidade incorruptível. Sabe por quê? Porque você não vai estar do lado de pessoas falsas, você não vai estar do lado de pessoas que tentam lhe tirar da caminhada, pessoas que tentam lhe atrair para o que é errado. Você vai estar do lado do Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Aleluia. Pode ter certeza, irmãos, vale a pena servir a um Deus desse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória Pode a ter Deus. certeza, vai vir tribulação. Se vocês pensam que tá ruim, vai piorar. Vai piorar. Se você pensa que a caminhada com Cristo tá difícil, se prepare, porque o negócio vai ficar mais estreito. Não foi fácil. Glória a Jesus Deus, Cristo, ele disse na sua palavra, ó, nesse mundo tereis aflição. O que é que ele quer dizer com isso, ó? Nesse mundo você vai ser perseguido. Nesse mundo, muitas das vezes, vão fechar a porta na sua cara. Nesse mundo, ninguém vai lhe dar ideia, vai achar que você é doido. Nesse mundo, todo mundo vai falar mal de você e vai lhe defamar. Mas não temas, não se preocupe, não espere em ninguém ali. Espere no Senhor. Aleluia. Nesse Glória a mundo Deus. tereis aflição, mas não temas. Eu venci Cristo. Vós também Glória a Deus. vencereis. Aleluia. Aleluia. Eu venci Jesus Cristo. Você também vencerá. Você também vencerá. Você Glória a também Deus. vencerá. Eu vencerei. A igreja vencerá enquanto estiver firme, Glória a enquanto Deus. estiver alinhada com os propósitos do Senhor. Porque para ficar firme, irmão, é a maior dificuldade. Mas para sair da presença do Senhor é ligeiro. Então que nós possamos continuar alinhados com os propósitos do Aleluia. Senhor. Que nós possamos continuar afirmados com Deus. Que nós venhamos ter o desejo. Não é nem desejo, irmão. Que nós venhamos ter a alegria que essa irmã teve de dizer que é batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Orgulho. Que isso eu vou dizer para os irmãos. Eu não conheço ela. Vi ela agora. Glória a Deus. Mas eu creio que isso é o primeiro amor, irmão. E esse primeiro amor eu digo para a irmã: agarre. Agarre esse primeiro amor, irmão. Agarre. Glória a Deus. O primeiro amor é a coisa mais maravilhosa que existe. Quando a gente aceita Jesus Cristo e busca Ele Espírito e verdade de primeira mão, a gente não quer saber de nada, a gente só quer saber da obra, a gente só quer saber de Deus. E depois a gente esquece de tudo, irmão. Agarre, queira isso até o fim. Não largue esse primeiro amor, igreja. Glória a Deus. Não Aleluia. largue esse primeiro amor, irmão. Porque Deus vem, em breve Ele vem. E Ele está à Glória. procura, como fala na sua palavra, de verdadeiros adoradores. Glória a Verdadeiras pessoas que façam com amor e não esperando coisa de ninguém. Faça pela obra. Ele está à procura dessas pessoas. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Foi uma alegria estar aqui hoje. Me renovei
Para honra e glória do Senhor. Nunca mais eu tinha participado de um cultozinho assim. Que esses dias possam se prolongar sempre. Fico feliz por ter conhecido as irmãzinhas, por ter conhecido o irmão, por ter conhecido a irmã. Que Deus abençoe vocês poderosamente por ter visto novamente a família da irmã Regi, por ter conhecido o irmão. Sou muito grato por ter conhecido você. E que vocês possam ser sempre abençoados em Cristo Jesus. Que vocês possam ser sempre cheios da presença de Deus. E que Deus possa sempre estar fortificando vocês, porque coisas grandes vêm por aí, tanto boas como ruins. Louvado seja Deus. E a gente tem que estar preparado para todas. A gente não pode se preparar só para o que é bom. O cara tem que se preparar para o que é ruim também. Porque vem, pode ter certeza. Vai ter momentos que você vai dizer: eu quero desistir, eu quero sair da caminhada. Aí lembre do que foi pregado nessa noite. Lembre de quando a irmã disse com todo orgulho: eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Deus, ele se alegra, irmã. Lembra disso. Glória a Deus. Lembra. Para que você não venha cair na caminhada. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.